Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês, por que quando eu transformo um número decimal exato, em uma fração, sempre no denominador dessa fração vai ser por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. E quando eu tenho um decimal periódico, ou também conhecido como uma dízima periódica, sempre o denominador dessa fração vai ser 9, 99, 999 e assim sucessivamente. Ok? Mas antes de nós entendermos esse processo, primeiro eu tenho que transformar esse decimal exato, esse decimal periódico em fração para a gente relembrar como é feito. Então, nós temos aqui 0,1. Para transformar isso aqui numa fração, você vai manter o 1. Tá? Você poderia colocar o zero aqui também, mas a gente vai acabar apagando esse zero, porque a vírgula desaparece. Tá? Nós vamos contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. No caso, eu tenho uma casa, então isso aqui vai ser dividido por 10. Tá? Então, é um zero para cada casa. Tá? Se fosse duas casas, dois zeros. Se fosse três casas, três zeros e assim sucessivamente. Então, 0,1 nada mais é que 1 sobre 10. Ok? E aqui na nossa dízima periódica, no caso aqui nós iremos trabalhar apenas a dízima periódica simples, o que nós verificamos? Verificamos qual é o número que vai se repetir. No caso aqui o 2, ele vai se repetindo 2, 2, 2 e assim sucessivamente. Ou seja, a periodicidade desta dízima é 2, 2, 2. Então você vai colocar o 2 em cima, no numerador, e no denominador você vai colocar um 9 para cada número que se repete. No caso aqui é só o 2, então você colocou um 9 apenas. Ok? Então aqui é 2 sobre 9. Tá? Então vamos agora entender por que quando o decimal é exato divide por 10, nesse caso, e quando o decimal é periódico, nós dividimos por 9. Então vamos lá, vamos fazer uma igualdade. X igual, tá, 0,1. Lembrando que isso aqui é uma balança, está equilíbrio, está falando que o x é igual a 0,1, então a mesma informação que está aqui é a mesma informação que está aqui. Tá? Se eu fizer uma multiplicação por 10 desse lado, por que eu vou fazer isso? Se eu fizer a multiplicação, essa vírgula que está aqui vai vir para o lado direito. Então, esse número que é 0,1 vai virar 1. Tá? Como é uma balança, eu estou multiplicando esse lado por 10, eu também tenho que multiplicar esse lado por 10. Então, vai ficar 10, tá? No caso aqui, eu vou colocar um ponto 10 vezes x, tá? Vou colocar ponto aqui para a gente não confundir. Então, fazendo isso, esse lado aqui fica 10x, e esse lado aqui vai ficar 0,1 vezes 10, que o resultado é 1. Tá? Como aqui está multiplicando, eu vou passar para lá, então o x aqui é igual a 1/10. Ok? Então, é por isso que um decimal, no caso aqui exato, 0,1, ele fica 1 sobre 10. Tá? Eu faço uma igualdade, multiplico por 10 desse lado, 10 desse outro, e aí vai acabar caindo numa fração 1/10. Tá? Lembrando, se aqui fosse dois números depois da vírgula, você multiplicaria por 100, mas aí você vai multiplicar por 100 desse lado e por 100 desse outro lado, que aí daria, por exemplo, 1 sobre 100 e assim sucessivamente. Ok? Então vamos entender por que na dízima periódica ou no decimal periódico nós usamos o 9. Porque aqui a gente já entendeu por que nós usamos o 10. Tá? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo processo. X é igual aqui a dízima periódica 0,222 e assim sucessivamente. Tá? Pensando desta mesma forma, eu multiplicaria aqui por 10 desse lado e também por 10 desse outro lado. Lembrando que a igualdade é uma balança. Aqui ficaria 10x. E se você multiplicar, no caso aqui é uma multiplicação, essa dízima periódica vezes 10, esse 2 vai para frente, ou seja, essa vírgula vai andar uma para o lado direito, igual aconteceu com esse número aqui decimal exato. Então, aqui nós vamos ficar com 2,222. Tá? E aí nós temos um problema. Não dá para fazer o mesmo processo porque ainda eu tenho esse resto infinito aqui que eu preciso, de certa forma, desaparecer com ele. Então, qual que foi a sacada? O seguinte, se o x no começo é igual a 0,2
né, 2, 2, 2, toda essa parte infinita, né, o que foi feito? Pegou o 10x menos o x desse lado, né, que equivale a 0,222, e pegou 2,222 menos x. Aqui, como não há necessidade de eu substituir o x igual a 0, essa dízima toda, né, 0,22, aqui ficou 9x. Só que aqui, né, é interessante eu subtrair com 0,222, porque aí só vai sobrar meu 2, tá? Então aqui, em vez de eu colocar o x, né, que é a mesma coisa, né, eu vou colocar 0,222 e assim sucessivamente. Fazendo isso, eu vou ficar 2,22222 infinitamente menos 0,222 infinitamente. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai sobrar 2. Tá? Então, sabendo disso, você vai ficar x é igual a 2, né? Está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então, o x aqui ele é igual a 2 sobre 9. Tá? Então, é por isso que quando eu tenho uma dízima periódica, um decimal periódico, eu divido por 9, por 99, por 999 e assim sucessivamente. E quando eu tenho um decimal exato, eu divido por 10. Veja que as duas formas que eu utilizei, eu comecei com o mesmo raciocínio, só que nesse caso aqui, como é uma dízima periódica, depois no final eu precisei retirar essa dízima para transformar isso aqui numa fração. Beleza? Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.